Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, poucos nomes na política recente geram reações tão fortes, tão contraditórias, né? Mas, para além do que a gente vê nos discursos públicos, como é que as pessoas mais influentes do mundo falavam sobre ele em particular? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos analisar o que algumas mensagens e e-mails privados revelam sobre como uma das figuras mais complexas do nosso tempo era percebida. Para começar, olha só essa mensagem de setembro de 2018. Ela é bem curta, mas o conteúdo é poderoso. Chomsky me ligou com o Lula, da prisão. Que mundo. Essa frase, assim, de cara, já nos coloca no centro de uma conversa privada de altíssimo nível, sabe? Ela mostra como, mesmo estando preso, o Lula continuava sendo um ponto de conexão entre figuras globais e um catalisador de acontecimentos. E para a gente entender bem essas conversas, é fundamental lembrar do status duplo do Lula naquela época. De um lado, você tinha o ex-presidente celebrado, aquele que tirou milhões da pobreza. Do outro, a figura central de uma investigação de corrupção gigantesca. E essa dualidade, ela é o pano de fundo de todas as discussões que a gente vai ver. Nossa história começa em 2015. A investigação sobre o Lula estava só no começo, mas as ondas de choque, essas já estavam se espalhando pelos círculos políticos e, como a gente vai ver, principalmente nos financeiros. E a reação foi imediata. Esse e-mail aqui mostra direitinho como a notícia da investigação foi compartilhada na hora em redes financeiras. A conexão entre a política lá em Brasília e o mercado em Nova York era direta, e o impacto instantâneo. Agora, o que é realmente interessante aqui é a perspectiva. Para observadores como Daniel Saba, do Deutsche Bank, a crise política não era só uma notícia. Era, na verdade, uma potencial oportunidade financeira. A pergunta dele é bem direta. Como a gente pode apostar contra a moeda brasileira e se proteger? A instabilidade de um país inteiro sendo vista como uma variável de mercado. E olha, a investigação do Lula não estava acontecendo num vácuo, né? O cenário todo era de uma turbulência generalizada. A imprensa local falava de atritos sérios entre a Dilma e o Lula. O mercado financeiro já estava considerando a nota de crédito do Brasil como lixo. E a aprovação da então presidente tinha despencado para um dígito. Era literalmente a tempestade perfeita. Agora vamos dar um salto para 2018. A situação aqui mudou drasticamente. Lula agora está preso, bem durante uma eleição presidencial que era crucial. Mas, como as mensagens mostram, a presença e a influência dele continuavam sendo um fator decisivo nos bastidores. E isso leva a gente a uma pergunta central. De dentro da cela dele em Curitiba, como essa figura era interpretada por diferentes atores internacionais? As visões, como a gente vai ver, eram radicalmente opostas. E esse slide aqui ilustra o conflito de uma forma brilhante. De um lado, o intelectual Noam Chomsky, que o via como o prisioneiro político mais importante do mundo. Do outro, o estrategista político Steve Bannon, que via ele simplesmente como o adversário a ser batido, se referindo ao Jair Bolsonaro como o cara. São duas realidades para uma mesma figura. Vamos aprofundar um pouco na visão do Chomsky. Nesse e-mail, ele descreve a visita que fez ao Lula na prisão. Para ele, a prisão era a última fase de um golpe de direita e as acusações, ele dizia, eram irrisórias. Era uma narrativa de perseguição política construída por uma audiência internacional. Já do outro lado do espectro, a reação do Steve Bannon à notícia do telefonema do Chomsky para o Lula é puramente estratégica. A resposta dele é imediata. Diga a ele que o meu caro vai vencer no primeiro turno. Para o Bannon, o Lula não era um mártir. Ele era o principal obstáculo no caminho do candidato dele, o Jair Bolsonaro. E agora, vamos para o nosso último momento no tempo, 2019. O Bolsonaro já tinha sido eleito, o PT derrotado e o Lula continuava preso. Mas mesmo assim, a figura dele ainda era um fator que precisava ser cuidadosamente gerenciado pelos seus adversários. E essa mensagem é a prova disso. Aqui, a gente vê um conselho estratégico sendo dado para o Steve Bannon um pouco antes de uma reunião. A mensagem mostra como a influência do Lula se estendia até mesmo nas manobras sociais e políticas de seus oponentes. E aqui está o ponto-chave do conselho para o Bannon. A recomendação é bem clara. Olha, cuidado, porque as pessoas nessa reunião são amigos do Lula. Mas o mais revelador mesmo é o reconhecimento de que, mesmo preso e com um partido fora do poder, o Lula ainda era visto como uma figura icônica. Ou seja, até para seus maiores adversários, o peso histórico dele era uma força que não podia ser ignorada. Então, o que a gente aprende ao juntar esses pedaços de conversas privadas?
Elas pintam um quadro fascinante de como o poder e a percepção realmente funcionam, bem longe dos holofotes. Essa linha do tempo aqui resume bem a nossa análise. Em 2015, para o mercado, o Lula era parte de uma crise que virava oportunidade financeira. Em 2018, para o Chomsky, era um prisioneiro político. Para o Bannon, um adversário estratégico. E em 2019, mesmo derrotado, permanecia como um ícone duradouro. A grande conclusão é essa. Por trás das manchetes, figuras influentes interpretam os acontecimentos políticos através das suas próprias lentes. Para alguns, é uma questão de ideologia, para outros de estratégia e para outros ainda é simplesmente um cálculo de risco e oportunidade financeira. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Esses vislumbres dos bastidores mostram que a história raramente é tão simples quanto parece. Eles nos forçam a questionar o que realmente acontece naquele espaço, entre a imagem pública e as conversas privadas onde as verdadeiras decisões e percepções são de fato moldadas.